boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nesse momento especial, não é? Para falarmos de um tema tão especial, tão importante. Então, antes de nós começarmos com qualquer coisa, porque depois também vou dar uma palavrinha ou outra sobre o que é a Brahma Kumaris, se tiver alguém vindo pela primeira vez, mas gostava de convidar vocês para um momento de meditação, tá bem? Muito simples, muito fácil, só para todos nós entrarmos nessa mesma onda, nessa mesma vibração, tá bem? Então, sentados aí, tranquilamente, onde quer que vocês estejam, se preferirem fechar os olhos, podem fazê-lo. Então, nesse momento, nós vamos olhar para o nosso interior. Esse é um momento só para nós, para cada um de nós. E vamos verificar o que está acontecendo com os meus sentimentos. Será que eu consigo manter a minha calma interior? Diante das situações? Ou será que cada situação que acontece faz com que eu sinta sentimentos controversos, ou tristeza, ou falta de paz? Tudo tem um porquê. Cada sentimento, ele tem a sua raiz. E conforme eu mergulho interiormente, mais e mais, eu consigo entender, eu consigo compreender onde está a raiz desse mal-estar, desse sentimento que por vezes eu possa sentir. Então, nesse momento, todos nós, mergulhados profundamente dentro do próprio eu, vamos sentir que estamos imersos num oceano de luz. Essa luz nos preenche completamente, ocupando cada espaço do nosso interior. Cada espaço, cada pensamento, cada sentimento. Nesse momento, eu sinto paz, serenidade, tranquilidade. Estou bem comigo mesma. E este é o primeiro passo para estar bem com todos os outros à minha volta. E então, com este sentimento de bem-estar, eu começo a trazer a minha atenção novamente
para o momento presente. Om Shanti, que significa eu sou um ser de paz. Então, esse é um dos objetivos maiores, né? Acredito que de todos nós. Experimentarmos paz. Paz que começa com o eu e então, obviamente, vai se espelhar nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo. Então, para aqueles que estão a vir pela primeira vez, então, o Raja Yoga, a Brahma Kumaris, né? Essa instituição internacional com sede na Índia, que iniciou os seus trabalhos em 1936. Então, hoje em dia, a sede da Brahma Kumaris fica no Rajastão, e é uma escola, é uma universidade espiritual muito, muito, muito ampla, com trabalhos em todas as áreas, com um hospital, com uma das maiores, conseguiu, nesses últimos anos, construir uma das maiores plantas de energia solar do mundo, com 700 painéis solares. Tem um hospital dela própria, agora trabalhando só com pacientes Covid. E todo esse trabalho sempre envolvendo a meditação, sempre envolvendo o bem-estar interior. Então, nós não apenas aprendemos a meditar, mas também aprendemos a viver melhor. Então, há escolas espalhadas por mais de 120 países e todo o nosso trabalho funciona da mesma maneira em todos os lugares. Então, é trabalho voluntário, sem fins lucrativos, e são as pessoas que participam, que ajudam na manutenção do trabalho. Então, obviamente, já desde o ano passado temos estado a atuar de forma diferente online, mas geralmente, nesses momentos, é um prazer tê-lo sempre conosco na nossa casa, não é? Na nossa escola. E com certeza, muito em breve, vamos poder ter esses momentos juntos uma vez mais. Então, vamos a isso, relacionamentos. Então, nós sabemos que não é uma coisa simples, é um trabalho interior e é o que nos toca a todos, porque todos nós nos relacionamos o tempo todo, o que é algo incrível. Então, você pode, algumas coisas da sua vida, você pode fazer ou não, ter ou não. Agora, relacionamentos, todos temos, desde que nascemos, até o último momento da nossa vida. Então, eu diria, me atrevo a dizer que este seja talvez o maior desafio que nós temos que enfrentar a cada dia. E começando com o próprio eu, nós não podemos falar de relacionamento sem falar do relacionamento que nós temos com o próprio eu, tem um relacionamento com os outros, o relacionamento com o mundo em geral. Então, relacionamento é um assunto muito amplo. Então, eu fiz aqui um PowerPoint, coloquei aqui algumas imagens para nós podermos passar ponto a ponto, tentando verificar quais são as necessidades de cada um. Por isso que nós vamos deixar um pouco de tempo para o final, para que vocês possam colocar as vossas perguntas, como foi dito no início, e vocês então escrevam no chat se vocês tiverem alguma questão, e então nós vamos resolvê-las, vamos tentar, não é? Dar o nosso melhor para falar sobre cada uma delas, tá bem? Então, vamos partilhar aqui essas imagens, são muito interessantes. Mais imagens do que propriamente escrito, então nós vamos deixar para ir falando sobre cada coisa. Então, vamos aqui, relacionamentos, desafios e soluções. Esse é o tema
porque realmente, né, há tantos desafios que nós enfrentamos a cada dia. Agora, se nós falamos em desafios, tem que haver alguma solução, e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é cada um que vai descobrir qual é a solução para o seu problema. O meu papel aqui não é dizer, olha, faz isso, faz aquilo, mas é sim, fazer com que desperte alguma coisa lá dentro de si, algo simples, porque a nossa linguagem é simples, e você próprio, você própria seja capaz de descobrir o que você tem que fazer a partir de agora. Agora, uma coisa eu acho muito importante: toda mudança parte de nós. Se você quer mudar, você tem que querer. Se você não quiser, nada vai acontecer, porque há coisas físicas que, se nós, com a ajuda de um outro, podemos mudar, né? Um móvel de lugar, mudar de casa, mudar a mobília, coisas assim práticas, comprar um carro novo. Agora, há coisas que não é nem o seu familiar mais próximo, nem o seu amigo mais próximo que vai poder te ajudar a mudar. Tem que ser algo muito pessoal, e os relacionamentos são algo muito pessoal. E todos nós carregamos dentro de nós uma bagagem imensa de sentimentos, de traumas, de dúvidas, de questões e de outros sentimentos que nós vamos ver ao longo desse momento que estamos juntos, ok? Então, o antes e o depois da pandemia. Então, eu fui buscar essa imagem, que eu acho que é bem isso, quer dizer, todos nós tivemos ou temos a experiência desse momento de liberdade que todos nós vivemos, podendo ir a qualquer lado, fazer de tudo, e de repente, um momento onde nós tivemos que parar todos e ficar dentro de casa. Então, não só nós, como todos, de todas as idades. Então, as pessoas mais velhas do que nós, então, as crianças, os jovens, e as situações bem diferentes umas das outras, não é? Então, em alguns casos, famílias inteiras, num pequeno espaço, tendo que ficar juntas, todos juntos dentro de um pequeno espaço. Noutras situações, pessoas completamente sozinhas e necessitadas, muitas vezes, de ajuda psicológica, ou mesmo física, ou mesmo ter alguém para conversar e sem ninguém para poder partilhar. Então, eu diria que, por algum motivo, né? Então, aí eu acho que esse é importante antes da gente avançar, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? O mundo, como a gente conhece, mudou de figura. Então, é como se nós nos ligássemos com o mundo inteiro num segundo. Então, hoje em dia, é incrível, durante um dia, pelo menos aqui no nosso caso, é capaz de nós termos conexões com quantos países, nem sei dizer. Então, hoje tivemos uma aula que veio do Kuwait, a outra que vinha, que nós ligamos e era do Brasil, e depois a outra dos Estados Unidos, da Inglaterra, o dia inteiro. Nós temos possibilidades que nós não tínhamos antes. Então, é uma coisa incrível isso também, porque é como se o mundo passasse a ser um mundo sem limitações. Então, antes, se você, para encontrar alguém, você tinha que viajar, hoje em dia você não precisa viajar para encontrar ninguém. Você acaba encontrando as pessoas através da internet. É claro que não é a mesma coisa, não é, mas que é de grande importância é. Eu sei, porque toda a minha família não vive cá, não é? Então, vive no Brasil, eu já estou cá há décadas, mas eles estão lá, tenho já um pai com bastante idade,
E como é que eu faço, eu tenho certeza de que está tudo bem? Todos os dias, pela internet, pelo WhatsApp, nós podemos nos ver, nós podemos falar, nós podemos saber se a pessoa tá com saúde ou não. É claro que coisas físicas eu não posso fazer, eu estou dependente de outros. Mas a verdade é que o mundo, ou a internet, ou os meios de comunicação nos aproximaram de tal maneira que nós vamos conhecer pessoas que em outro momento nós jamais conheceríamos. Então, agora não tem, ficou o mundo sem fronteiras. Tem o seu lado bom, às vezes também, se a pessoa não souber filtrar, ela também pode experimentar um lado menos bom. Mas, de qualquer maneira, essa é algo incrível, não é? Que nos tem ajudado imenso nesse momento de hoje em dia. Então, depois, estão avançando. Então, esse mundo sem limitações, eu achei graça nessa imagem, porque é mesmo isso, você faz amigos, mesmo sem conhecê-los fisicamente, você faz amigos, conhece pessoas, conhece mundos diferentes, e, portanto, as nossas relações aumentaram, né? Hoje em dia, se você tiver que conhecer, como eu dizia, alguém que está do outro lado do planeta, porque por algum motivo você tem que conhecer aquela pessoa, então você vai definitivamente no meio de milhões e milhões de outros seres humanos que estão online, você vai conhecer essa pessoa ou esse grupo de pessoas que tem o mesmo interesse. Mas a verdade é que mesmo assim, vocês devem saber disso, e vocês com certeza em algum momento já sentiram isso, né? As pessoas, mesmo estando no meio de outras, mesmo elas estando juntas com a família, elas muitas vezes se sentem sós. Então, há o sentimento de solidão, porque é incrível, o sentimento de solidão, ele não tem só a ver com estar ou não com pessoas, mas ele tem a ver com você estar com pessoas que são afins, que têm os mesmos pensamentos, com quem você pode partilhar. Então, às vezes, você pode estar no meio da família, você pode estar no meio de pessoas que são consideradas amigos ou pessoas próximas, mas não tem essa afinidade para poder partilhar coisas do seu coração. Então, no seu interior, você vai acabar por sentir essa solidão, essa falta de algo. É como se tivesse a faltar alguma coisa dentro de si e você não sabe onde buscar. Mas isso é algo que a gente vai vamos caminhar um bocadinho mais para frente, nós vamos ver que, sim, há possibilidade de preencher esse vazio. E é para isso que nós estamos cá, né? Vamos falar sobre isso também. Então, quando a gente fala de relacionamento, né, tem as pessoas geralmente dizem assim, né, gostávamos que a vida fosse sempre como um mar de rosas, né, porque as rosas são belas, são perfumadas, dão prazer, é um prazer vê-las, né, então, como seria bom se tudo fosse belo o tempo todo. Mas nós sabemos, nós já de primeira, então se alguém aqui tem alguma dúvida, mas eu sei que não, porque são pessoas experientes, então nós já sabemos que sempre vamos ter que enfrentar desafios, não é verdade? Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós temos as nossas negatividades, nós temos coisas que nós precisamos trabalhar dentro de nós, e as pessoas que estão à nossa volta, idem e aspas, elas também têm coisas que elas têm que trabalhar dentro delas, elas também têm sentimentos que elas querem modificar, e, portanto, juntos uns dos outros, então, às vezes as coisas não correm tão bem, porque daí vão gerar esses sentimentos que não estão bem dentro de nós, criam sentimentos também à nossa volta,
não é? Nós espelhamos o que sentimos uns nos outros, e daí as coisas podem não ficar bem. Então, vocês sabem tão bem, esse ano que passou, esse tempo que nós estamos dentro da pandemia, quantas situações como essas devem ter acontecido em cada casa, em cada situação, dentro de cada um, porque você teve que enfrentar coisas que antes não estavam talvez tão óbvias, ou você podia fugir delas um bocadinho, porque não estava o tempo todo dentro de casa, ou dentro do trabalho, ou fosse onde fosse, né? Então, essa questão é tão importante. Então, nós é que vamos ter que fazer com que esse mar de rosas, entre aspas, perdure o máximo de tempo possível. É possível manter as situações estáveis. A estabilidade é possível manter, mas sempre vai depender muito de como nós vamos lidar com elas, com as situações. E nós vamos ver alguns casos, não é? Mas, por vezes, embora nós queiramos que essa vida seja como um mar de rosas, esses relacionamentos sejam tão belos, mas às vezes o que acontece? É como se as nossas relações tivessem sob esse mar tempestuoso, não é? E com certeza essa imagem é uma imagem forte. Quando nós estamos, ou quando nós vemos, ou num filme, ou se alguém já teve essa experiência de estar em alto mar, numa tempestade, então aquilo realmente causa muito medo, insegurança, não é? Pensamentos inúteis, porque a pessoa começa a pensar, e agora, o que vai acontecer? Então, quando os nossos relacionamentos também não estão bem, estão sob essa tempestade, né, de sentimentos, ou de dúvidas, ou de perguntas, como, e agora, o que fazer? Então, nós nos sentimos muito instáveis, né? Um barco em alto mar, quando ele está debaixo de uma tempestade, ele está instável completamente. Então, é isso que nós temos, para isso que nós temos que olhar agora. Então, se a minha vida está assim, se o meu interior assim, está dessa maneira, como que eu posso fazer para que eu encontre o meu estado de equilíbrio interno? E aqui tem uma imagem muito interessante que mostra exatamente isso, né? Então, mostra que quando o navio está em alto mar e tem uma tempestade, mesmo que seja um tsunami que esteja a acontecer à superfície, quando você mergulha lá no interior do oceano, nas profundezas do oceano, lá no profundo mesmo, você vai encontrar estabilidade completa, como se nada tivesse a acontecer. Então, isso significa o quê? Quando as coisas no lado externo, quando as pessoas estão instáveis, é o que está acontecendo no mundo agora. Então, porque as pessoas tiveram que mudar o seu estilo de vida, tiveram que encontrar uma maneira nova de estar. Nós estamos num momento em que faltam coisas físicas, faltam coisas de todas as maneiras. Então, portanto, as pessoas têm que buscar a sua força onde? A sua estabilidade aonde? No seu interior. É lá que você vai buscar a sua estabilidade. Quanto mais você mergulha profundamente, mais você encontra a sua estabilidade. E mergulhar profundamente significa não só mergulhar, mas adquirir algumas qualidades. E uma delas é, sem dúvida, a paciência. Então, eu encontrei essa imagem que eu achei tão interessante e me lembrei de uma amiga que disse um dia desses, né? Então, ela comprou um puzzle que ela achou que ela ia conseguir fazer fácil, né? Toda a gente gosta de se dedicar a alguma coisa, ainda mais nesses momentos em que não podemos fazer muito, e, portanto, ela comprou um puzzle difícil, né?
Só que era difícil demais, porque eram muitas peças do fundo do mar e, portanto, muito parecidas, e aquilo, então, realmente era um trabalho de paciência. Então, isso significa que a nossa vida também é esse trabalho de paciência, é um trabalho de paciência mesmo. Então, se você quer mudar alguma coisa, você tem que ter paciência. Se você quer estar bem com os outros, se você quer melhorar suas relações, você tem que ter paciência. Se alguma coisa já não está bem já há algum tempo, e você quer melhorar aquela forma de estar, você tem que ser paciente. Ser paciente significa encontrar pecinha a pecinha. Então, onde eu vou pôr isso, como que eu vou fazer, como que eu posso começar de novo, como que eu vou enfrentar essa situação dessa maneira ou daquela maneira, e dar tempo ao outro. O outro também precisa de tempo. Assim como eu preciso de tempo e tenho que ser paciente comigo mesma, o outro também precisa de tempo. Ele precisa de tempo, às vezes, até para aceitar que você quer mudar, né? Porque às vezes não dizem que santo de casa não faz milagre? Então é a mesma coisa. A pessoa está acostumada com um padrão de comportamento e ela precisa de tempo. Nós temos que ter paciência. Por isso que é dito, é a ciência da paz. Paciência é a ciência da paz. A paz interior, do saber esperar, tudo tem um momento certo. Não se esqueçam disso. Depois, uma coisa tão importante e que a gente tem que falar de novo e de novo, como eu dizia, o bom relacionamento com o outro, por incrível que pareça, começa com o eu. Primeiro, nós temos que conhecer um pouco mais sobre nós, né? Uma pessoa, para ela viver bem hoje em dia, ela tem que saber quem ela é. Senão, se você não sabe quem ela é, você passa a ser um barco à deriva, na mão dos outros, na mão das situações. Porque daí você nunca vai saber o que fazer, como fazer, qual é a melhor resposta, você está sempre dependente de tudo. Então, a autoestima, gostar de si mesmo é muito importante, porque a verdade seja dita, se você não gostar, quem vai gostar? A gente nunca pode pensar que aquela pessoa que a gente mais ama, ou a nossa família, ou os filhos, ou os pais, seja lá quem for, vão nos amar mais do que nós próprios podemos amar a nós próprios. Eles não vão amar, eles têm que amar a eles primeiro, para eles poderem amar outros. E nós é que temos que nos conhecer em profundidade e gostar daquilo que somos. E se você não gosta ainda, tudo bem, paciência, né? Seja paciente, mude, transforme o que você não gosta. E para transformação, não tem idade certa. Às vezes a pessoa fala, mas eu já vivi tanto, já não tenho tanto tempo na vida, já não vou a tempo. Não é assim que funciona. Toda gente tem a oportunidade de mudar, seja quando for, de ser mais positiva, de ser mais tolerante, de ser mais paciente, de ter mais amor pelos outros, por si, por ser mais misericordioso, mais generoso, né? Então, tudo depende de nós. E esse amor, muitas vezes, por nós próprios, nasce daí. Então, você olha, aprenda a olhar para as suas qualidades a cada dia, a partir de hoje. Não é narcisismo isso, né? Narcisismo é outra coisa. É quando a pessoa não vê nada mais do que ela própria, e é diferente. Mas quando nós somos capazes de olhar para nós e ver o nosso lado bom e a ficar agradecido por termos chegado até aqui, porque você é um fruto da sua própria criação. Aquilo que você é, foi você mesmo que criou. Foi o passado que criou, o passado que vem de trás ainda.
não é verdade? Então, você é um fruto de situações, o que é uma coisa muito interessante se a gente for pensar nisso. Então, se eu sou um fruto de situações, se eu sou um fruto de sentimentos, eu posso criar daqui para frente o que eu quiser. Nós somos criadores, e aqui no Raja Yoga a gente aprende isso muito bem. Eu sou um criador de mim mesmo. Sou a criadora da minha própria personalidade, eu sou capaz de transformar sentimentos, eu sou capaz de transformar padrões de pensamentos, está tudo nas minhas mãos. Então, o amor próprio é o primeiro passo. Sem autorrespeito, eu não chego a lugar nenhum. E eu só alcanço autorrespeito trabalhando dia a dia. Então, coisas simples. Olhando cada dia, se você não souber como começar, escreva. O escrever ajuda imenso. Então, cada dia, olhe para si, escreva uma qualidade que você acha que você tem. Se você vir que você acha que seria tão bom desenvolver algumas coisas que você não tem, escreva também e coloque lá no seu espelho, por exemplo, uma ou outra que você quer desenvolver para você não esquecer. E daí você vai lá e olha todos os dias, ou na sua agenda, ou coloca uma imagem. As imagens ajudam imenso, né? E você fala, eu quero ser assim. Você vai lá, escuta histórias, você vai atrás, procura entender mais sobre aquela qualidade, generosidade, por exemplo, amor incondicional, vai procurar, entende mais e põe na prática. A única maneira de nós mudarmos alguma coisa na nossa vida é através da prática. Sem prática não há mudança nenhuma, não é? Então, vamos ver o que nós temos aqui adiante. Então, nutra sua autoestima, que é tão importante. Depois, como eu dizia, né? Quando não há o amor próprio, porque o amor próprio ele é tão importante, mas se falta o amor próprio. Então, o que vai acontecer? A falta de amor próprio já é por si só um grande problema. Por quê? Porque ela vai trazer várias coisas, vários sentimentos contraditórios dentro de nós. Coisas que nós não gostamos de sentir. Porque se vocês prestarem atenção, todos nós gostamos e ficamos felizes quando sentimos sentimentos positivos. Por exemplo, se você sente amor, você um amor incondicional, você fica tão feliz. Quando você está em paz, você se sente feliz. Quando você está em harmonia, você também se sente preenchido. Mas quando você não está bem consigo mesmo, você sente raiva, por exemplo, você dá um mal-estar muito grande. Então, o sentimento de raiva traz mal-estar, o medo traz mal-estar, na verdade, a irritação traz mal-estar. Nós sentimos, todos nós sentimos. Agora, que traz mal-estar, traz, não é? E traz outras coisas também. Às vezes, esse amor próprio, ele vai gerar, por exemplo, um sentimento de comparação. Então, eu começo o tempo todo olhar para mim em comparação com os outros. Então, aquilo que eu sou, os outros são melhores que eu, ou eu sou melhor que os outros, a vida passa a ser uma grande comparação. Só que daí o que acontece nessa comparação? Você perde a sua paz. Você já perdeu a sua paz interior. O momento que você começa a comparar, você já perde a sua paz interior. Há um tipo de comparação que você até vê, olha, esse é diferente, esse faz isso, e até pode ser uma coisa útil, ou pode ser algo bom para o seu crescimento, né? Se aquela comparação tiver preenchida de um sentimento positivo. Agora, se for uma comparação por falta de autoestima, eu me sinto menos que o outro, ou
porque eu me sinto mais do que o outro, então aí o que vai acontecer? Esse sentimento vai ser como uma sombra na sua vida. Aí tudo você vai ver através dessa comparação e você vai perder a sua paz de novo e de novo. Então, nós temos que olhar bem para isso. Verifique o quanto nesse momento você se compara com os outros. Porque verdade seja dita, cada um é um ser único, a sua vida é única, tudo, o conteúdo da sua vida no geral é seu só, não pertence a ninguém mais. E, portanto, você não tem que ser igual a ninguém, você não tem que se comparar a ninguém, você só tem que ser você mesmo. Um ser humano melhor, ser você mesmo, mas um melhor eu, né? Não é um eu qualquer, eu que seja o meu melhor, então. Mas não preciso me comparar, nem tenho que querer ser melhor que ninguém. Seja você mesmo, essa é a melhor solução. Depois, ou se não, traz, como eu dizia, o sentimento de inferioridade. Então, o fulano tem, eu não tenho, e daí que ele tem? Será que a gente já pensou que muitas vezes nós temos coisas ou não as temos por algum motivo? Será que a falta delas também, ou falta de alguma coisa que há na nossa vida, não é para a gente trabalhar naquela área um bocadinho mais? E para você se fortalecer? Não é verdade? Então, uma pessoa, por exemplo, quando sofre uma queda e tem que passar pela fisioterapia, então ela vai ter que exercitar aquele músculo que ficou parado tanto tempo, aquela perna, aquele braço, até desenvolver as suas qualidades no seu máximo potencial. Então, a mesma coisa aqui, só que estamos a falar de sentimentos, não é verdade? Então, se você está débil internamente em alguma área, você tem que trabalhar aquilo. Porque enquanto você não trabalhar, você vai se sentir fraco, inferior, e a inferioridade causa muitos problemas nos relacionamentos. Não é verdade? Então, vamos a seguir. Outra coisa muito interessante, né? Então, é dito que nós olhamos para o mundo, para as nossas relações, inclusive de acordo com a cor das lentes que nós estamos a usar naquele momento. Então, as lentes, na realidade, significam o quê? É a forma que nós estamos a ver o outro. Então, veja bem, que incrível isso, né? Então, mesmo se você tiver a olhar para os seus relacionamentos com olhos de inferioridade, se sentindo inferior a eles, então você vai sempre ver aquela pessoa que está à sua frente como sendo dominadora, como sendo má, como sendo mais que você, como sendo... você vai sentir medo dela, você vai sentir mal-estar na companhia dela, mas na realidade, muitas vezes, o que está a fazer com que você sinta aqueles sentimentos não é a pessoa, é você mesmo. Porque é você que está vendo ela daquela maneira. Às vezes ela não é nada daquilo. Já não aconteceu com vocês, muitas vezes, de vocês terem pessoas que vocês conhecem e sentem por elas parecerem muito fortes ou falarem muito frontalmente, vocês se sentirem um pouco amedrontados, mas depois a vida vos coloca próximas àquela pessoa e vocês percebem que é uma pessoa tão diferente daquilo que você pensava, porque na realidade você estava a vê-la com os seus olhos, não aquilo que ela era na realidade, ela é o que ela é. Então, imagina se nós conseguirmos tirar essas lentes todas, o que não é simples, mas pode acontecer, e olharmos para os outros como eles são, dando liberdade a eles deles serem o que eles são. Isso é outra coisa ainda. Então, será que eu sou capaz de deixar os outros serem como eles são? Não é? Será que eu dou liberdade a eles ou também será que eu sou uma pessoa controladora que eu quero que toda a gente seja como eu acho que elas devem ser?
Só que daí o que vai acontecer é assim, na minha frente, a pessoa pode até agir da forma como eu quero, mas depois lá no seu interior, ela é como ela não vai mudar porque eu acho que ela tem que ser assim. E nesse caso, falando de relações, você está tornando a outra pessoa infeliz, porque você não deixa ela ser como ela é. Todo ser humano tem direito à sua escolha pessoal. Então, se quer ser assim, de outra maneira, fazer isto e aquilo, o problema é de cada um, não é verdade? Então, eu conheço pessoas, né, que a gente vai encontrando pelo caminho e que o pai, a mãe queriam que naquela época dos estudos eles seguissem por uma determinada área e a pessoa tinha o desejo, tinha um sonho dentro dela de fazer outra coisa e há duas situações, ou a pessoa, né, segue o que a família quer e vai ser infeliz para o resto da vida, ou ela segue o seu coração e ela vai encontrar o seu lugar e a família no futuro ou as pessoas próximas vão respeitar a sua escolha, seja em que área for da sua vida, relacionamentos, o trabalho, estudos, o que você achar que é importante para si no momento que seja, não é? Cada um sabe de si, da sua procura interna, não é? Depois, o que acontece se nós, tem aqui essa imagem, o que acontece quando nós não temos esse autorrespeito necessário, ou que nós nos sentimos inferiores? Então, o que acontece? Então, essa mensagem, essa imagem tem uma mensagem. Então, o que significa isso? Significa, se você não tem autorrespeito, você coloca a sua vida na mão dos outros, você passa a ser uma marioneta na mão dos outros, e são eles que vão decidir se você vai ficar feliz ou infeliz. Ah, isso é verdade? É sim, né? Então, se eu não sei da minha vida, se eu estou dependente dos outros para tudo, se eu não sei quem eu sou, então se o outro diz assim, ah, você não serve para nada, eu vou acreditar. Eu não tenho autorrespeito, eu sou uma pessoa, eu me sinto inferior em todos os sentidos. Agora, se aquela pessoa que eu estimo tanto, naquele dia está de bom humor e diz assim, ah, eu te amo tanto, você é o máximo, então eu vou me sentir tão feliz naquele dia, né? Mas aí, no próximo momento, eu estou sempre à mercê do sentimento do outro, por isso a marioneta, não é? Está à mercê do sentimento. Não é que o outro queira te controlar, você é que se colocou nessa situação por falta de autorrespeito. Uma pessoa que tem autorrespeito, mesmo se alguém vem diante de si e diz você não serve para nada, eu olho para dentro de mim e falo, mas eu sei que eu sirvo, eu sei fazer tantas coisas, eu sei que eu tenho tanta capacidade. Não, essa pessoa pode falar o que ela quiser, ela não vai interferir no meu estado interior de harmonia interior. Então, de novo, a gente volta para essa questão do autorrespeito e importante que ela é. E então aproveito para dizer, quem não fez o curso de meditação ainda, faça, porque nós falamos muito sobre o eu. É a mensagem de número 1. Quem sou eu? Como mudar esse eu? Como alimentar esse eu? Como amar esse eu? E então você deixa de estar à mercê dos sentimentos dos outros. Se eles estão felizes, eles te colocam felizes. Se eles estão infelizes, eles te colocam infeliz também. Então isso não está certo, tá? Não parece certo isso, né? Eu acho que não. Então, vamos prestar atenção a isso e sempre com esse sentimento de fazer o nosso melhor a cada momento, né? Então, por isso que eu digo aqui, fortaleça a sua espiritualidade. Essa é, na realidade, a resposta para muita coisa, tá? Vamos, ok? Não vamos generalizar, mas eu diria,
muitas das respostas que nós precisamos, seja para o eu, seja para estar de bem com os outros ou com a vida, está na espiritualidade. O que é espiritualidade? É esse mergulho interior, é aprender mais sobre si mesmo, é entender o eu, é compreender os seus sentimentos, isso é espiritualidade. É entender o porquê das coisas da vida, é entender o que está acontecendo no momento atual, ter uma visão não só não limitada no espaço e no tempo. Espiritualidade leva você para além do espaço e do tempo. Você começa a ver as coisas do alto, o que é tão importante, seja em relação ao eu, seja em relação aos outros. Então, preste atenção. E a espiritualidade você encontra onde? Em momentos como esse, você encontra espiritualidade em bons livros, você encontra espiritualidade em várias coisas, em vários momentos hoje em dia, há tanta coisa disponível, mas não basta só ouvir, tem que, como eu já falei, nós temos que ouvir e praticar, senão não adianta nada, é como se fosse aquilo um alimento que não nutre a pessoa come e não fica nutrida, não é verdade? Então, quando a gente lê, escuta, mas não faz nada daquilo, é como essa malnutrição de comer alguma coisa e não tomar o benefício do que comeu. É a mesma coisa. Então, a espiritualidade ela tem que ser prática, ela tem que ser a sua vida e tem que trazer mudanças positivas, não é? Então, isso é importante. Depois, eu achei muito engraçada essa imagem, muito divertida, muito interessante, e tem uma mensagem aqui por detrás também muito importante. Não seja subserviente, dependente de coisas ou pessoas. E isto nos relacionamentos, seja com nosso relacionamento com a matéria, seja o nosso relacionamento com os outros, é de extrema importância. Então, uma coisa é relacionar-se, todos nós nos relacionamos. Agora, pense, será que em relação a algum dos seus relacionamentos, você se sente dependente? Você está dependente daquele relacionamento? E quando eu digo dependência, em termos de sentimentos, em termos da sua conduta de vida, às vezes tem pessoas que não conseguem fazer nada sem aprovação de outra, por exemplo, não é verdade? Então, eu me sinto dependente de coisas, então, porque hoje em dia o mundo já nos mostrou, esse tempo de pandemia nos mostrou o quê? Que você não pode estar dependente de nada. Se você estava dependente de coisas externas, você ficou sem elas por um bom período de tempo. Se você estava dependente de coisas físicas, de comprar coisas, por exemplo, também não pôde, né? Só online, por um bom período de tempo. Se você está dependente de pessoas, e se elas forem embora fisicamente ou porque foram embora dessa vida? O que você vai fazer da sua vida? Não é verdade? Então, é dito, quando nós estamos sob aquele sentimento de dependência, então, quando o outro está preenchendo, quando aquela coisa está preenchendo a nossa vida, é como se nós fôssemos um balão a gás. Então, nós estamos elevados, que nem essa casa, né? Está elevada por esses balões a gás. Mas a gente esquece que esses balões, ao longo do tempo, eles vão perdendo o gás. E daí o que vai acontecer? Isso significa nenhuma situação permanece eternamente igual. Ela muda o tempo todo. Por isso que eu dizia, aquela coisa que você tinha pode estragar, pode não ser mais sua, você pode não ter o que você quer ter. Não é verdade? São coisas. Aquelas pessoas, os seus amigos, você teve que ficar distante deles. Os seus pais, você teve que ficar distante deles,
não é verdade? Os seus colegas de escola, idem aspas. Então, enquanto se você estava dependente deles, então você estava flutuando nesse balão a gás, dependente. Só que daí o que aconteceu? O balão perdeu o gás, e daí quando as pessoas tiveram que se deparar com a realidade, né? De que elas não podiam sair para comprar, de que elas não podiam ir ter com os pais, não podiam ir ter com os amigos, estavam sozinhas em casa e tinham que olhar para elas próprias. Então, é nesse momento que a gente diz, o balão perdeu o gás. Agora, depende, então, da situação. E se a situação for como esse elefante, né? Então, você está dependente dela. O que vai acontecer com a sua vida? Então, por isso, relacionamentos e esse entendimento interior das coisas é tão profundo, tão interessante. Então, não podemos ser dependentes de nada nem de ninguém, tá? Depender, uma coisa é relacionar-se, e a gente tem que saber qual é a diferença entre se relacionar e entre ser dependente. Então, um relacionamento perfeito, que nós sabemos, hoje em dia não existe, é uma relação de igual para igual, onde cada um está dando o seu melhor. Então, eu dou o meu melhor, o outro dá o seu melhor, e nós vamos encontrar pontos em comum, ou vamos respeitar um ao outro, ou uns aos outros, ou vamos tomar o exemplo que cada um está dando. É uma coisa muito saudável. Então, uma relação de igual para igual é saudável. Você troca, você não se sente inferior, você não torna o outro inferior, você vê as qualidades que ele tem. Agora, vocês imaginem uma pessoa que está o tempo todo vendo o defeito dos outros. É uma pessoa agradável? É bom estar com ela? Claro que não, as pessoas vão fugir dessa pessoa que está sempre tentando causar o mal-estar, não é verdade? Então, para você se relacionar bem, relacionar é essa troca, uma troca. Mesmo, e não há troca só, quando eu digo troca de igualdade, mas não significa que nós temos que ser iguais de idade ou de experiência, não. Você pode trocar com essa igualdade de deixar o outro ser o que ele é, com uma criancinha, com um bebê, com uma criança, com uma pessoa de terceira idade que já viveu mais que você. Não é verdade? Qualquer um. Então, basta deixar o outro ser ele próprio, entender o outro como ele é, deixar que ele mostre o seu lado mais belo e ajudá-lo a crescer dentro daquela beleza. Seja a criancinha, seja o seu igual, seja a pessoa idosa, o seu pai, a sua mãe, né? Ou aquele que vive com você, não interessa. Então, o relacionamento, uma relação saudável, ela depende desse tipo de visão, depende, é o nosso trabalho interior. Então, o que nós vamos fazer? Não é verdade? Então, o que acontecerá? Eu achei, então, tão engraçada essa imagem. Então, vamos pensar sobre isso, né? Depois, a diferença entre amor incondicional e apego. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente teve a falar até agora, não é? Então, relacionamento, uma das qualidades mais importantes do ser humano e dos relacionamentos é o amor. E a gente aprende aqui, tão bonito na meditação, que na realidade você é um ser de amor, todos somos. Às vezes, por algum motivo, nós tivemos que enfrentar situações na vida, ou com traumas, ou trazemos coisas de trás, e daí olhamos e pensamos que nós não temos amor. E que nós não temos amor, que nós estamos vazios de amor, que nós não sabemos amar. Mas é impossível.
Você é um ser de amor. O amor, ele existe dentro de cada ser. É uma qualidade inata do ser. É uma qualidade inata sua. Portanto, ele só tem que ser desenvolvido. Você não tem que ter medo de amar. Só se você tiver um apego, por exemplo. Apego é outra coisa, não é amor. Aí a gente já vai chegar aí. Mas você tem que verificar, o seu amor é incondicional, e daí vai nos levar de novo àquilo que eu tinha dito anteriormente. Você deixa as pessoas serem como elas são, você ama elas por aquilo que elas são ou por aquilo que você gostava que elas fossem? Porque se você quer tornar as pessoas algo diferente que elas não são, isso não é amor, de jeito nenhum. Eu tenho amor por mim, mas não pela pessoa. Porque se eu quero tornar ela alguma coisa diferente do que ela é, como que isso pode ser amor? Não é verdade? Então, amor incondicional. E o amor incondicional não tem só a ver com pessoas, com relações. O amor incondicional é amor incondicional. É por tudo, é por todos, é pelo todos os seres vivos, é pela natureza, é pelos animais, é pelos seus irmãos espalhados pelo mundo inteiro. É acabar com qualquer tipo de consciência de meu país, minha língua, minha cultura, minha religião. Isso não existe. É criado pelo ser humano. É a mesma coisa que quando o ser humano fala, quando nós aprendemos na escola, esse é o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, mas o oceano, na realidade, é um oceano. Aquela água, ela se mistura o tempo todo, é uma água só. Não é verdade? A fronteira aérea não pode passar desse espaço, não existe espaço nenhum de ninguém. Então, as fronteiras, as divisões são causadas, e olhem para o mundo que nós estamos a viver, se isso que eu estou a dizer é verdade ou não. Então, quando a gente olha, a gente sente tanta tristeza de ver no ponto que o ser humano chegou por falta de amor. Então, é assim, mas assim, daí você tem há duas coisas que acontecem com as pessoas. Ou elas ficam tão infelizes de ver o que está acontecendo e criam sentimentos de raiva, né? Ou de estar em contra as situações que acontecem no mundo, ou elas pensam da seguinte maneira. Eu gosto de pensar assim, como eu vou dizer. Não importa o que as pessoas estão a fazer, eu escolho ter amor incondicional e eu vou fazer tudo o que eu puder para lutar por isso. Eu vou fazer, através das minhas ações, o que eu puder para mostrar que eu não estou de acordo com esse tipo de conduta. Mas eu vou mostrar ações, não vou ter raiva, não adianta nada. Eu não quero sujar o meu interior com sentimentos que não me pertencem. Cada um faz o que escolheu fazer. Eu escolho ser assim. E, portanto, cada um de nós tem que se perguntar o tempo todo, não é? Então, como que eu quero ver a vida? Como que eu quero ver? Eu quero sentir esse amor incondicional em que eu deixo todos, eu abraço todos de tal maneira que eu torno um mundo diferente, mesmo que seja o meu mundo pequenino, mas eu torno, porque eu não faço diferença. Fazer diferença, relacionamentos, estamos a falar de relacionamentos, quando num relacionamento, mesmo distante, eu estou a fazer algum tipo de diferença, por causa disso ou daquilo, qualquer diferença que eu causo, ou que eu sinta, através de sentimentos, palavras, atitudes, eu vou estar a causar sofrimento no outro. É isso que eu quero? Então, se eu falo, o meu país é melhor, a minha cultura é melhor, a minha religião é que é a melhor, e eu vou fazer dessa maneira, não gosto de você porque você faz as coisas de outra maneira, ou porque você escolheu a vida ser diferente. Então, isso é amor incondicional? Isso só vai trazer tristeza e sofrimento. Então, amor incondicional é amplo, aberto, cabem todos lá dentro. É isso que nós temos que procurar, tá? Enquanto que apego é o quê? É meu, né? O apego
É meu, eu digo é meu, isso é meu, eu me pertenço. Agora, isso me pertence, ou essa pessoa me pertence. Agora, sabemos muito bem, né? Tenha você a idade que tiver, você já conseguiu fazer com que alguém realmente te pertencesse nos pensamentos, palavras, atitudes, em tudo? É impossível. Porque a pessoa pode até falar, olha, né, eu estou contigo, eu estou consigo, mas e dentro do pensamento dela, você consegue dominá-la? De jeito nenhum. Então, significa nós não podemos ter apego a nada nem a ninguém, nada nos pertence. Tudo é passageiro, não é verdade? Até os relacionamentos são passageiros, porque até pessoas que nós amamos tanto na vida passaram por nós e tiveram que partir, não ficaram conosco para sempre, não é verdade? Então, e nós também vamos passar algum dia. Então, não adianta alguém estar apegado a nós, porque o apego só traz sofrimento. O apego não é verdadeiro, não é uma coisa real. É uma coisa, você está agarrado a uma coisa que pode te falhar em qualquer momento. É como se você tivesse agarrado numa corda, agarrada a uma corda que pode romper-se a qualquer momento. Então, a espiritualidade ensina: nada é seu, nada é seu. Pessoas grandiosas que fizeram grandes feitos na humanidade em todas as áreas, elas partiram, tudo ficou para trás. Pessoas multimilionárias, com tudo, tudo de melhor, partiram, ficou tudo para trás. Verdade? É verdade ou não? Né? Então, eu também vou partir, nada me pertence. Essa vida é uma viagem, é uma passagem. Os meus relacionamentos também são uma passagem. Por isso que eu tenho que cultivar tudo que eu tenho, as pessoas que estão à minha volta. Porque como que eu quero que elas vão se lembrar de mim depois no futuro? De que maneira? Como alguém que causou-lhes mal? Como alguém que as magoou? Como alguém que as fez sofrer? É assim que eu quero? Ou eu quero que elas pensem bem, que eu deixe uma marca bonita, boa no coração das pessoas, né? De harmonia, de paz, de bem-estar. Mas aí eu é que vou ter que escolher. Então, o amor incondicional, então, o amor que você vai aprender a partir de hoje a deixar fluir. E se você não souber como fazer, então, faz o curso de meditação. Escuta as meditações que nós temos todos os dias lá no YouTube, pode ajudar. E sinta o seu coração a fluir de amor incondicional. Sinta fluir a luz que está cá dentro. Né? A gente fala como se fosse uma coisa física, porque na realidade esse amor ele vem da alma, né? Independente não é uma coisa física. A gente que dá essa imagem, e mais visualize esse amor fluindo de dentro de si como uma energia para o mundo inteiro, e você vai ver que ele vai aumentar, 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 aumentar cada vez mais. Então o amor se pratica, o amor se pratica. E o amor se aumenta, ele aumenta conforme a prática. É como tudo, é aquele exercício do músculo da perna e do braço. A mesma coisa na espiritualidade. Tudo que você pratica, cresce, aumenta. Aumenta em valor, aumenta em experiência. Então, vamos ver o que cada um de nós consegue, né, sentir a partir disso. Depois, chegamos a essa parte, embora eu já tenha focado em outras palavras essa questão, mas chegamos a essa questão. Tudo depende das nossas escolhas. Então, tudo depende das suas escolhas. Quer ser feliz? Então, nos seus relacionamentos, não é? Você quer ser feliz? Você quer ser feliz na sua vida, nas suas relações? Então, você vai ter que fazer escolhas. As escolhas nem sempre são tão fáceis como parecem, porque nós estamos a falar de relacionamentos. Então,
Por exemplo, quando alguém está a te magoar, quando alguém está a criticá-lo, quando alguém está a falar por trás, quando alguém está, né, fazer coisas negativas, ou quando está com um comportamento violento em relação à sua pessoa, seja em palavras ou em atitudes. Nesse momento você tem uma escolha de como reagir? Tem. Porque o resultado vai depender sempre da sua reação. Tudo que acontece na nossa vida e nos nossos relacionamentos dependem das nossas reações. Então, o tempo todo, às vezes uma pessoa que está a atuar de forma negativa em relação a nós, muitas vezes ela está, através daquela negatividade, se nós alimentamos aquela negatividade dela, respondendo à mesma altura, fazendo para ela, ou retribuindo para ela o mesmo que ela fez para nós, por exemplo, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos dando energia àquela pessoa. Então, se ela está com um comportamento aqui negativo, violento, mesmo que seja só em palavras, não fisicamente, em palavras ou em sentimentos, ela vai ficar ainda mais, porque você está alimentando ela com a sua energia. Nunca se esqueçam disso. As pessoas fazem as coisas, as pessoas, às vezes, entram na nossa vida e criam um caos. Aí você pensa assim, a pessoa veio e criou um caos. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser, porque a vida é dela, a forma de pensar dela é essa. Agora, eu posso aceitar ou não. Vocês já pensaram nisso? Se uma pessoa me trata com indignidade, se ela me trata com negatividade, se ela critica, se ela não tem jeito, não tem uma forma digna de falar comigo, esse é o jeito que ela encontrou de atuar. E com certeza ela não vai ser assim comigo só, ela vai ser com outros também. Geralmente não é só com uma pessoa que ela é assim, ela é assim. Agora, imagine, a pessoa, ela tratou você dessa maneira e você decidiu que você não vai reagir. Não vai reagir não significa ficar lá tolinho levando em cima, não é isso. Aqui o não reagir significa você compreendeu tudo, você está vendo a situação como um todo e você decidiu por vontade própria que você não quer entrar naquela confusão. Porque o resultado da confusão, se você entrar e a pessoa ficar ainda mais negativa, é uma bola de neve que não acaba mais. Então, em muitos momentos, você vai chegar à conclusão de que você não quer, que é uma perda de tempo, que não vale a pena, e você não vai fazer isso. E então, o que acontece? A pessoa do outro lado, ela vai insistir com o seu comportamento, com as suas palavras, com os seus e-mails, com a sua forma de estar, e você vai encontrar sempre uma maneira positiva, com poucas palavras, com sabedoria, para responder a essa situação. Então, o que vai acontecendo? A outra pessoa não tem mais com quem brincar, não é? Depois de algum tempo, fica sem graça se você joga bolas de fogo e a pessoa não retribui, perde a graça a brincadeira. Então, a outra pessoa vai acabar por acalmar. Pode demorar bastante tempo, pode demorar pouco tempo. Agora, você que não pode perder o seu intuito, o que você decidiu, está decidido. E não é que você decidiu porque você se sente fraco. Você decidiu porque, na realidade, essa é a sua força. Não pensem que é sua fraqueza, essa é a sua força, tá bem? E eu vou só acabar com uma coisa que eu queria dizer para vocês. Na realidade, você tem que se questionar. Quando você está tendo uma dificuldade nos relacionamentos, você se questione naquele momento. Você quer ser livre? Ou você quer ficar atado a essa bola de fogo que essa pessoa está a lançar sobre si
ou essas pessoas, você quer ficar numa escuridão que depois a sua vida vira um inferno? O que você quer? Você quer ser feliz? Então, uma pessoa tem, se ela decide ser feliz, ela tem que ser livre também. E a liberdade é isso. A liberdade não é só uma coisa física, de ir onde você quiser, fazer o que você quiser. A liberdade é liberdade interior. Eu me sentir livre para aceitar ou não aquilo que vem de fora. E daí você vai ver como a sua vida vai mudar. Tá bem? Então, procurem fazer isso a partir de hoje. Mesmo se alguém te der alguma coisa, palavras, sentimentos, questione primeiro. Eu quero ou não? Se eu não quiser, silêncio. Não fale nada. Primeiro você vai trabalhar aquilo dentro de si. Só depois que você tiver certeza, você responda com poucas palavras, acertado. Mesmo se o seu coração estiver ainda sentindo aquele mal-estar, mas se você atuar de forma correta, falando as palavras corretas na hora certa, você vai ver como aquela situação acalma e você continua com a sua liberdade interior e a sua felicidade intacta. Tá bem? Eu sinto que esse é um tema muito importante, como a gente já tinha falado aqui um bocadinho, e a espiritualidade pode nos ajudar imenso. Quando a gente entende que nós somos, para além da matéria, seres espirituais, a nossa forma de ver a vida e a morte, ela também muda bastante. Não significa que a gente não vá sofrer com a perda, vai sofrer sim, né? Todos nós temos ligações muito fortes e sentimos quando as pessoas partem. Mas agora nós vamos ter que aprender a desenvolver esse sentimento de generosidade através dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, dedicar tempo do nosso dia, tá? Em poucas palavras, para enviar luz, para enviar bons sentimentos a todos aqueles que nós amamos e que estão doentes, a todos aqueles que partiram, a todos do mundo que estão a sofrer. É isso que nós fazemos através da meditação. E isso ajuda imenso, porque daí o seu coração, ele fica tão grande, e você não vai sofrer só pela sua perda, mas você está fazendo alguma coisa a mais para, mesmo aquele ente querido que partiu, você está enviando luz para ele, mas você ao mesmo tempo também está preenchendo o mundo com essa luz, com essa espiritualidade, com esses sentimentos elevados. Então, depois na próxima aula a gente pode aprofundar mais sobre essa matéria, tá bem? Então, assim, eu vou dizer só aqui uma frasezinha, porque nós aprofundaremos isso na próxima aula. Sim, mas sim. Vamos colocar assim, todos nós somos confrontados com situações assim, e muita gente que está aqui nesse curso, com certeza, tem trabalho, tem posições de liderança. Então, nós temos que aprender uma coisa, escutar o que os outros estão a dizer, fazer a gestão dentro de nós, não é reagir como você está falando muito bem, não podemos reagir de imediato, porque daí estragamos tudo. Temos que dar o tempo necessário para poder entender a situação dentro de nós e encontrar a melhor solução. E eu sei, porque eu também lido com muitas pessoas, que é sempre encontrar uma solução que seja boa para todos. E sempre na forma de nós falarmos, quando nós formos, primeiro você tem que falar consigo mesmo, não adianta você falar uma coisa e seu interior dizer outra. Mas a verdade é, quando você encontra um meio termo, ou você encontra a solução que parece boa para todos, às vezes, nem sempre, as pessoas vão achar que é bom para eles. E você é que sabe, é como um pai, não é? Os filhos podem achar isso é bom para mim, meu pai não quer que eu faça isso. Tá vendo? Vai depender um pouco também. Às vezes nós temos que falar, não, tem que ser assim.
Mas tudo depende muito do sentimento que vai no nosso interior na hora de expor aquela realidade, de expor aquele facto, as pessoas acabam por aceitar. Então, assim, depois a gente vai, não vamos entrar por aí que não vai dar tempo. Na próxima aula vamos falar sobre a perda, tem uma parte sobre comunicação também, que é positiva, que nós estamos aqui a ver, né, pessoas que esse tema é tão importante. Tá bem? Vamos meditar então? Sim? Então, conforme eu mergulho a minha atenção para o meu interior, eu verifico o estado do meu sentimento de amor incondicional. Eu sou um ser de luz e o amor incondicional é a qualidade mais importante que eu experimento dentro do meu interior. Eu sou esse amor. Eu só tenho de aprender a fazer com que esse amor se espalhe pela atmosfera e cresça cada vez mais. Amor incondicional significa aceitar os outros tais como são. É um amor sem apego. É um amor que deixa ser. É um amor que dá liberdade. É um amor universal, em que sou capaz de ver toda a humanidade como uma família. Quando sou capaz de ter generosidade o suficiente para dar um pouco de mim a todos aqueles que precisam de ajuda, seja através de um pensamento, de uma palavra, de uma atitude minha. Eu sou um ser de amor e esse amor flui através de todo o meu ser, envolvendo todos aqueles que estão à minha volta. Com este sentimento que me traz bem-estar e paz interior, eu começo a trazer a minha atenção para o momento presente. Om Shanti. Então, Om Shanti, obrigado por estarem aí. Om Shanti.